Pessoal, boa noite então. Vou explicar então aqui como é que vai funcionar o procedimento das nossas aulas práticas. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Bom, pessoal, fiz uns slides aqui só para ilustrar melhor, tá? Eu vou explicar por cima aqui como é que vai funcionar então as nossas aulas práticas. Não vai dar para... a gente não tem tempo para fazer, digamos, uma simulação aqui de tudo, tá? O nosso tempo, ele acaba sendo aí um pouco até curto para a gente executar, considerando que nós temos mais 2 aulas para encerrar o semestre, então a gente vai ter 3 horas aí para executar essas práticas. Se preciso for, a gente pode começar um pouco antes ou terminar um pouco depois, também não tem problema. Só que eu acho que a gente não vai conseguir ter tempo de folga, então tem que ser tudo muito bem organizado. O ideal é vocês já irem aí entendendo o que vai ser feito, certo? Por isso que eu vou fazer essa aula ilustrando o que a gente vai fazer para vocês já terem consciência dos procedimentos. Então, as nossas práticas, tá? Durante o semestre, a gente teria que ter realizado 4 aulas práticas. A gente só fez a prática 1, que era o cálculo de distância. Então, agora, a gente vai ter que realizar um levantamento planimétrico, um altimétrico, a gente vai criar um mapa com o GPS e o Google Earth. Sendo que a prática 1 a gente já fez, a prática 2, nosso objetivo vai ser o quê? Assimilar ali os métodos de operação com o equipamento. Então, eu vou acabar, vocês que vão operar o equipamento, tá? Depois, aplicar a taquiometria, que é medir distância, nortear o planejamento, levantamento de campo, e depois realizar os cálculos e correções. Isso aqui tudo eu vou passar para vocês, tá? A tabelinha. Depois, na verdade, nas práticas aí que nós temos aí os equipamentos, né? Basicamente, elas são muito semelhantes. Vocês vão ter a tabela, tudo certinho. A diferença é que não vocês calcularem então a distância, né? Conforme essa tabela. Na 2, a operação vai ser a mesma, tá? Só que aí vai ser feito um levantamento planimétrico. E na 3 é um altimétrico. Sendo que na 2, tá? O resultado que a gente tem que ter é esse aqui. A gente vai ter uma aplicação lá dentro do AutoCAD, como se fosse um plugin. A gente vai inserir os pontos, ele vai entregar a poligonal fechada. A gente vai inserir os azimuths, tudo certinho, tá? Colocar o erro, calcular. Na 3, que é o nosso levantamento altimétrico, vai ser o mesmo procedimento, tá? Só que aqui eu vou tentar fazer um papel milimetrado para vocês fazerem à mão, tá? Digamos, o perfil topográfico que vocês encontrarem. Em ambas as práticas, tá? O que acontece? A gente tem um número de equipamentos limitado. Então, eu vou ver certinho como é que vai funcionar um processo e as datas que a gente está esperando definir aí. Parece que hoje tem uma reunião para definição de datas. E eu vou organizar, então, estações de trabalho. Então, digamos que essas práticas elas serão realizadas simultaneamente, tá? Então, enquanto um grupo está fazendo a prática 2, o outro vai estar fazendo a 3 e o outro vai estar fazendo a 4. A diferença aqui é que a gente vai ter 2 momentos, tá? Um momento em campo, então todo mundo vai estar fazendo esse levantamento de campo, e um segundo momento que é no laboratório. Aí lá no laboratório a gente executa parte a parte, tá? Aí todo mundo faz junto.
mas devido a essa questão de equipamentos, então a gente vai ter que fazer tudo simultâneo. Por quê? Para ninguém ficar parado e ter equipamento para todo mundo e, consequentemente, render a aula, né? A gente conseguir fazer o tempo render. Porque senão, se a gente ficar esperando cada grupo, vai lá no equipamento, mede, depois vai o próximo, né? Acaba ficando ocioso para alguns, né? E o tempo não é tão efetivo. Então, eu vou montar essas estações de trabalho. Vou passar para vocês também um passo a passo, tá? Por quê? Porque quem tiver mais facilidade, né? Tiver mais praticidade, pode então ir executando conforme o passo a passo, tá? Vai numa estação ali de prática 1 e vai lá, faz a atividade, anota os dados, tudo certinho. Isso eu vou explicar no dia, tá? Porque eu quero montar esse passo a passo muito bem. Vou tentar elaborar ele da melhor forma possível para que vocês consigam, digamos assim, realizar ali, entender só o começo e depois vocês vão repetindo os passos, tá? Por quê? Porque como vão ser 3 pontos aí da equipe de trabalho, consequentemente vão ter distâncias, né, entre esses pontos, né, essas estações. Sendo assim, não vou estar presencialmente ali em todo momento para todos os grupos. Então, a gente vai ter aí como é que eu vou dizer? Se vocês conseguirem seguir esse passo a passo certinho, vocês vão ter um suporte maior aí, caso surja alguma dúvida, algum questionamento. Então, eu vou tentar fazer isso de forma mais clara possível, certo? A questão dessas estações de trabalho, eu vou ainda dimensionar isso em questão de grupos. Então, eu vou tentar equalizar, tá? Deixando um número mínimo de grupos ociosos esperando o equipamento para a realização e que isso seja rotativo, né? Você termina um, vai para outra e finaliza ali o seu levantamento de dados. E aí na próxima etapa a gente vai lá para o laboratório. E vou precisar também da ajuda de vocês. Então, o grupo que acabou de realizar entendeu tudo certinho, se porventura uma equipe está lá fazendo levantamento, teve alguma dúvida e às vezes eu não estarei por perto, né? Vocês podem se auxiliar ali no que for possível. Ou às vezes foi alguma dúvida que já tirou comigo e o outro grupo teve a mesma dúvida, auxiliem os colegas, tá? Porque como o nosso volume é um volume considerável, né? A gente precisa dessa logística aí de informações para que tudo corra da melhor forma possível. A prática, a gente vai ter que, tá, baixar esse aplicativo, GPS Essentials. Ele só é disponível para Android. Ele é um aplicativo muito bom, muito completo, tá? Lá a gente vai fazer um levantamento de dados e eu vou ver os pontos ali da universidade ainda, eu vou determinar isso certinho. Quais locais a gente vai fazer esse levantamento. Vou tentar deixar o mais próximo possível para que todo mundo ali eu consiga ver todo mundo trabalhando ali, né? E se precisar chamar, fica mais prático. Quem quiser, já por curiosidade, ir baixando esse aplicativo, pode ir fuçando, melhor ainda, tá? Quando chegar o dia da aula, já vai estar entendendo um pouco mais, tá? Questão de número de grupos também, eu vou ver junto com aquela questão do número de equipamentos, para mim dimensionar esse volume de membros do grupo. O GPS Essentials, a gente vai então localizar alguns pontos, tá? Marcar lá latitude, longitude ou em UTM. Depois nós vamos para o Google Earth, tá? Lá nós vamos lançar esses pontos. Vocês terão então que gerar esse mapa. Lembrem de, no dia das práticas, levar pendrive, principalmente na prática do computador, porque a gente vai utilizar ali o Excel, vai utilizar algumas ferramentas. Então essas ferramentas, tá? Esses memoriais de cálculo, esses dados, vocês vão ter que gerar ali um relatório para me entregar no final da aula prática, tá bom? A gente vai ter um levantamento semelhante a esse daqui, tá?
sendo que a fundo, todo o processo certinho, eu vou explicando para vocês mais para frente. Eu vou tentar, na primeira etapa, que é levantamento de dados, explicar só a parte do levantamento. Então, eu vou explicar que dados que vocês têm que levantar. Então, vai lá, me traz essa tabela preenchida com esses dados. E depois, nessa segunda etapa, a gente trabalha esses dados, correto? Eu acredito que se a gente ocupar o tempo, nosso tempo já é curto, né? 1h30. Então, a gente ficar ocupando tempo explicando tudo, todo o processo vai acabar ficando um pouco curto. Sendo que, se necessário for, a gente pode começar um pouco antes, tá? Ou ficar até um pouco depois, dependendo da situação, porque eu tenho uma aula depois da disciplina de vocês, eu tenho outra disciplina, tá? Vamos ver como fica essa organização. Sendo que até o momento, né, não temos notícias do calendário, então permanecem as datas aí de oficiais e outras datas conforme o calendário acadêmico, certo? O ideal, uma outra dificuldade, o ideal disso daqui é que nós realizássemos essas aulas práticas durante o dia. Por quê? Por visibilidade, né? Ainda o levantamento aqui, o nosso altimétrico, eu já tenho uma ideia de como que a gente pode executar, então a gente consegue aí fazer num corredor que tem iluminação. Mas o nosso planimétrico, a gente tem que fazer traçar uma poligonal, eu já não tenho uma ideia de pontos que ficaria bacana de fazer o levantamento, tá? Lembrando que nas nossas aulas a gente viu que um dos fatores de erro dos levantamentos são condições climáticas, depende do equipamento, situação. Então, fazer à noite é uma situação desfavorável para o levantamento, pode gerar erro. Sendo que, né, vou ver se a gente consegue alguns pontos interessantes que fica tudo muito visível. Entretanto, não sei como será. O ideal seria que nós fizéssemos num sábado à tarde, com boa iluminação, enfim. Não faremos porque vai ficar complicado arranjar horário para todo mundo, né? Um vai poder, outro não vai poder. Então, devido a essas questões, tá? Não será possível a gente realizar durante o dia. Então, a gente mantém o horário de aula conforme a disciplina foi disposta aqui, certo? Um outro detalhe, GPS Essentials, deixa eu ver. Estações de trabalho. Um fator importante que eu preciso que vocês cheguem, tá, lá entendidos. Eu ilustrei aqui no quadro um exemplo, né? Tentei desenhar aqui um modelo que é a nossa mira lá da universidade, tá? Ele não segue esse modelo aqui do slide. Mas eu preciso que vocês cheguem muito bem entendidos da leitura da mira, tá? Para agilizar o processo. Então, se vocês tiverem dúvidas aí da leitura, né, podem me consultar até a aula prática, não que eu não vou ajudar na aula prática, mas para o próprio para a própria qualidade do aprendizado de vocês, acredito que para que tudo ocorra bem, é interessante que vocês já tenham chego lá sabendo ler a mira, tá? Vou explicar de novo alguns pontos. Esses 3 pontinhos, tá? Esse é um modelo de mira. Tem outro modelo que é da nossa universidade que está aqui. Você tem que entender o primeiro. Os pontinhos. Se tiver um pontinho, significa 1 metro. 1 metro de altura. Né? 2 metros. 3 metros. Depois disso, tem um segundo número. Tá? 9, aí 10 pula de metro. Né? Mas 1, 2, 3, 4 até o 9. E depois, tá? São ali a parte de centímetros. Como que ocorre? Cada espaço desse, um espaço em branco é 1 centímetro, um espaço em preto é outro centímetro. Uma dica para vocês lerem a mira, tá? Por exemplo, deixa eu colocar um laser aqui para ficar mais visível. Um exemplo. Vocês chegaram na mira e observaram uma bolinha. Então, vocês já anotam 1 metro, tá? Anota o primeiro número, 1. Tá vendo aqui, ó? Bolinha 1, 1. Então, anotem, 1, vírgula. O primeiro número que você vai colocar é esse, 1, vírgula. Se tiver 2 bolinhas, 2, vírgula. 3 bolinhas, 3, vírgula. Segunda etapa na leitura.
vocês vão ver que número que tá naquela faixa. Se for o 9, vocês vão colocar o próximo número 9, tá? Se for um 8, 8, 5, 5. Então, se tiver 3 bolinhas com o número 5 aqui na nossa mira, então vai ser 3,5, tá? Então, primeira etapa, anota o número da bolinha, vírgula, coloque no segundo número da faixa lá que vocês estão avaliando, 9. Aqui depois do 9, tá? Seria o 10, então já começa um novo metro. Por isso que é 0, tá? Então, se for numa faixa de transição, é 0. Depois vai sobrar 2 casas decimais, certo? Esses dois números vocês vão contar da seguinte forma. Aqui começa o 9, correto? Então, vocês vão contar, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aonde estiver a mira de vocês, tá? O fio, vocês vão fazer essa contagem. Então, por exemplo, aqui, esse fio que está aqui no 1,912. Então, seria bolinha número 1, colocaria o número 1,1. Faixa 9, 9. Depois sobrou 2 casas decimais. Então, vocês vão 10, 20, mas está abaixo do 20, correto? Está com 12 aqui. Se fosse no meio dessa, seria entre 10 e 20, 15, mas está um pouquinho abaixo da metade. Então, seria ali em torno do 12, certo? Então, eu coloco o segundo número, 12. Vamos aqui a bem do meio. Primeiro número, 1. Uma bolinha, 1. Faixa, 9. As últimas 2 casas decimais, 10, 20, 30, 40, 50. Coloco 50. Aqui no do 66. Número 1, uma bolinha, 9, a faixa. As últimas 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bem no meio, entre 60 e 70, que é a próxima, seria 65. Está um pouquinho acima, 66, coloco 66. Então, esse seria o método de leitura. Um outro fator muito importante que vocês têm que chegar lá entendendo, tá? Quando vocês olharem no teodolito, para quem lembra, tem 3 fios, tá? 3 fios estadimétricos. O fio médio, o fio superior e o fio inferior. Esses fios vocês têm que anotar as medidas que está na régua de cada fio. Por quê? Porque a gente precisa disso para realizar os nossos cálculos. Então vocês têm que já chegar lá sabendo que vocês vão ter que anotar dados de 3 fios que vão aparecer na luneta de vocês. O superior, o médio e o inferior. Aqui o exemplo do médio, a leitura de novo da mira, né? Se vocês olhassem a mira lá, o exemplo aqui da mira, então, se vocês estivessem observando, vocês olhariam 3 pontinhos. Primeiro número, 3, vírgula. O segundo número é o quê? É a faixa. Que faixa que está? Faixa 6, número 6. Depois, a gente conta de 10 em 10. Então, começa aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Entre 40 e 50 é que está o fio inferior. Então, está aqui no 45? Não, está no 42. Então, aqui seria o ponto 3,6 e 42. Vamos para o médio? Primeiro número, o pontinho, 3, 3, segundo número, a faixa, 6. Os outros últimos 2, 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70. Opa, meu fio médio está entre 60 e 70. Bem no meio aqui, mais ou menos aqui, seria 65. Ele está um pouco acima, então 67. Anota os últimos 2 dígitos. Fio superior, primeiro dígito, 3 bolinhas, 3, vírgula. Depois faixa, 6. Depois começa a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e depois já seria o 7, tá? Então aqui seria 91, né? Em torno de 91, tá bem no início ali. Então seria 3,691, tá? O fio superior. Se por acaso o fio de vocês, o médio, ficar entre
ficar não completo numa faixa, a próxima faixa é a 7. Então, o primeiro número ainda seria 3, tá? Porque seriam 3 pontinhos ainda, vírgula. Aí não seria mais o 6 o superior, tá? Se ele tivesse um pouco deslocado para cima. Já seria a faixa 7. Então, 7 e assim por diante, tá? Então, vocês têm que estar... Vocês chegam lá entendendo a leitura da mira, tá? E os fios. Vocês vão ter 3 fios para anotar os dados. Basicamente é isso. Sendo que segue esse macete, então, dos pontos. Um ponto já coloca 1, vírgula. O segundo número é a faixa, 9, 7, enfim, o que tiver aqui. E depois vocês contem de 10 em 10 cada faixa, tá? 10, 20, 30, 40. E anotem esse número que você encontrar, tá? No restante. Então, segue esse macete aí que não tem erro na hora de ler a mira. Vocês têm ainda alguma dúvida em relação à mira? A nossa mira lá da universidade muda um pouco, tá? Mas o procedimento é o mesmo, tá? A única diferença é que lá na nossa mira, por exemplo, eu fiz aqui uma ilustração. Então, por exemplo, tá aparecendo na câmera aí, pessoal? Tá. Então, por exemplo, lá, na verdade, não vai estar as bolinhas, tá? Lá vai estar assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, por exemplo, deu meu fio médio aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, em vez de eu seguir esse macete, eu vou falar, tá na faixa 12. Eu vou colocar, então, já meu fio médio aqui. Vai ser... Professor, não tá aparecendo o desenho que você tá fazendo. Não tá aparecendo? Não, só tá aparecendo você. Não tá aparecendo o quadro aqui no fundo? Não. Bom, pra mim não. Ué, Pra mim tá aparecendo o desenho. atualiza aí, atualiza aí. Sai e entra de novo. Não tá aparecendo o quadro, pessoal? Ou tá? Só no Vinícius aí. Tá Agora foi. Foi. Então fechou. Deixa eu colocar um mais grosso aqui. Então, nosso fio médio, por exemplo, ele está passando aqui nessa faixa aqui da nossa régua. Lá no da universidade ele tem esse modelo. Então, está na faixa 12. O que a gente vem? Coloca já 1,2. Ele é mais fácil ainda do que aquele modelinho dos pontinhos. Depois eu vou contando. Um espaço branco, 10. Um espaço com cor, 20. Outro espaço branco, 30. Depois, 40. Depois, 50. Opa, meu fio médio está entre 40 e 50. Ele está entre, mais ou menos ali no meio. No meio de 40 e 50. Se ele está no meio, entre 40 e 50, qual que é o meio? 45. Então, anotaria o número 45. Né? Um outro exemplo. Meu fio está passando aqui. Vou fazer um risco aqui. Aí. Dá para ver lá em cima? Deixa eu levantar aqui. Dá. Aí. Então tá em faixa 14. Então já vou colocar lá. 1,4. Vai faltar 2 números. Então a gente começa a contar. Aqui, esse Ezinho, tá? Ele já indica que é a metade. Então tem essa facilidade. A gente já sabe que a partir aqui do pezinho dele já é 50. Então é 50, 60, 70, 80. Então já é 80. Mais um exemplo. Vou traçar qualquer ponto aqui para a gente ver. Deu aqui o meu fio. Qual que é a faixa? 10. Então é 1,0. 10. Aqui é 50, 60, 70, 80, 90, mas não chega no 90. Deve ser 89, em torno de 89. Então, coloco os últimos 2 números. Deu para entender a leitura? Sim. Então, cheguem já entendendo isso. Se vocês chegarem entendendo a questão da leitura, já vai agilizar muito para vocês também, tá? E vai ajudar a evitar erros lá durante o levantamento. Então, para resumir, a gente vai ter 3 tipos no levantamento. Altimétrico, eu vou colocar para vocês fazerem em níveis, tá? Porque
a gente tem níveis e teodolitos lá na universidade. Então, se a gente começa a utilizar os níveis, né, aumenta o número de equipamentos, a gente consegue fazer um negócio mais pessoas utilizando. Então, cada equipe vai receber lá um tripé e um nível, tá? Depois, ela vai receber um tripé e um teodolito. Depois, um tripé. Na verdade, depois é com o GPS. Então, serão 3 etapas de levantamento em campo. Vocês vão pegar, então, vão fazer todos os pontos. Vão posicionar a mira, marcar avante. Depois vão com a mira para o próximo ponto. Vão posicionar o teodolito onde está a mira. Isso tudo eu explico no dia, tá? E vou colocar um passo a passo certinho também para vocês levarem. E aí vocês vão seguindo passo a passo e inserindo os dados, tá? E, por último, o GPS, vocês vão, então, se posicionar em certos pontos e coletar as coordenadas geográficas. Segunda etapa, a gente vai lá para o laboratório. Eu vou tentar já, nesse primeiro dia, entregar aí um papel milimetrado para vocês fazerem à mão o perfil topográfico do levantamento altimétrico, tá? Vou tentar deixar para a tarefa de casa. E aí, na aula de laboratório, a gente vai fazer no AutoCAD a poligonal que a gente encontrou e no Google Earth o mapa a partir dos dados que a gente encontrou com o aplicativo GPS Essentials. Então, quem quiser já, vou abrir aqui de novo. Muito importante, já vai fuçando que isso daí vai ajudar muito vocês. Esse aplicativo aqui, ó, deixa eu colocar na tela também, senão não vai dar certo. Aqui. Esse aplicativo aqui, GPS Essentials, tá? Só tem para Android. Então, também no dia de formação de grupos, tá? Optem por um colega que tenha um celular aí Android. Número 2, todos baixem, tá? Se não tiver ninguém do grupo com GPS, não vai dar para fazer atividade, tá? E aí não tem como eu ajudar vocês nessa questão. Então, todo mundo já leva baixado esse aplicativo no celular. Beleza? Vocês têm alguma dúvida de algum funcionamento, procedimento? Ficou claro? Pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, é isso, tá? Então, nossas aulas práticas vão ser dessa forma. Cheguem, então, entendidos da leitura da mira. Cheguem entendidos que vocês vão ter que coletar dados dos fios, tá? Fio superior, médio e inferior. Quando vocês colocarem o olho na luneta, seja do nível do teodolito, vocês vão encontrar 3 fios, que serão os fios que vocês terão que encontrar. No dia, vou tentar passar isso antes, tá? Porém, se algum grupo conseguir ir, tá, meia hora antes aí do início da aula, é interessante que a gente consegue, então, ter uma sobra de tempo aí, tá? Para não ficar tumultuado. Mas eu vou pegar certinho o número de equipamentos para que a gente consiga fazer isso contínuo. Pega um equipamento, vai para o outro, depois para o outro e finaliza. Relembrando, baixem o aplicativo, aprendam a ler a mira, tá? E cheguem assim lá que já vai ajudar muito, tá? Primeira etapa, levantamento de campo. Segunda etapa, em laboratório, processamento de dados. E aí a gente finaliza nossas aulas práticas e vocês terão a prova oficial 2 de vocês até o momento dessa aula. Não sofremos alterações. No dia, deixa eu pegar o dia certinho aqui no nosso calendário. Tá marcado para quando a aula prática, professor? Dia 8 de junho será oficial 2 de vocês. Nossas aulas práticas temos um problema, o único problema é que só será liberado, tá, o retorno dia 1, né? Vocês têm essa notícia. É isso, né? Dia 1. Se é dia 1, tá, que foi o último comunicado, nós
teríamos aí um problema que não é possível que a gente realize essas aulas práticas sem práticas, né? Sem ir lá em campo. Teríamos o problema que nós não teríamos aula semana que vem, eu não sei como é que vai ser isso, se vai ter aula ou não, tá? Se tiver aula, a gente faz mais uma revisão do conteúdo, não sei, vou tentar passar mais alguma coisa, se a gente tiver que seguir o calendário. A princípio, o intuito era que a gente pulasse essa aula para que a gente tivesse, digamos, tempo hábil para trabalhar essas práticas, mas se caso a gente for ter aula semana que vem, vai sobrar uma aula para realizar tudo isso e a gente vai ver como é que vai fazer, tá? Isso está sendo discutido ainda. Mas, então, nossa aula prática ficaria, então, para o dia 1º de junho, sendo que sobraria uma aula para a gente extra aí ainda, que a gente teria que realizar, que seria a aula do dia 25 da semana que vem. Mais notícias eu trago conforme a gente for sabendo, provavelmente vocês vão saber junto comigo, tá? De tudo. Vai ser disparado um e-mail para todo mundo. Um outro detalhe, saindo essas informações, eu vou dimensionar essa questão de número de pessoas por grupo, para que tudo fique mais fluido. E aí eu vou passando para vocês esses dados, fiquem de olho aí no Telegram, tá? Vou elaborar, então, também um passo a passo para vocês irem tocando mais independentes possível, tá? Pelo menos nos básicos, assim, nas questões básicas. Não é complicado, eu vou deixar também a tabelinha tudo certinho. E é assim que a gente vai finalizar nossa disciplina, tá, pessoal? E aí, por enquanto... Professor? Oi. Eu não consegui visualizar, mas como que é o nome mesmo do aplicativo? Que eu já pego e já instalo agora. Isso. Baixa aí, eu vou colocar aqui na tela de novo. Tirem um print aí, se vocês tiverem... Eu vou colocar lá no grupo. Você tá no grupo, Júnior? No Telegram? Sim. Vou colocar lá, aí todo mundo baixa. Beleza, então. Aí já fica salvo lá. Deixa eu já colocar aqui, então, pessoal. Acho que consigo até pegar o link aqui. Eu vou colocar o print e já coloco o link também. Calma aí, só um minutinho. Tá. Deixa eu pegar o link já direto para vocês. Olha lá, mandei o link aí, pessoal. Baixem aí. Já dão uma fuçada para vocês chegarem entendidos lá. Vai ser bem interessante para a nossa disciplina. E eu acredito que vai ter uma troca de horário, porque não é possível, né, de ser realizado algumas coisas. Mas, né, informações a gente vai ter que aguardar para saber como é que vai funcionar. Tá? Alguém tem algum outro questionamento? Não? Então, pessoal, por hoje, tá? Esses nossos recados são esses. Dúvidas podem entrar em contato comigo lá pelo Telegram. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Caso vocês fiquem de olho também no grupo lá, qualquer informação eu vou publicando lá, principalmente essas questões desses passo a passo, tudo certinho, eu vou publicar lá porque fica para vocês acessarem antes da aula, certo? Então vocês já vão lidos, tá? Antes das práticas, leiam tudo que eu passar, tentem chegar o mais entendidos possível, tá? Devido ao nosso tempo ser muito curto. Então a gente precisa aí de focar em alguns tópicos aí mais importantes durante a aula prática, em vez de algumas coisas mais básicas, tá? Tentem entender essa parte. Se vocês não entenderem, entrem em contato comigo e a gente vai se explicando até lá. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, então. Boa noite, senhor. Até mais. E até mais. Valeu, boa noite. Até. Valeu, até mais.